Sempre que ia fazer compras, conhecia alguém aleatória e trai meu marido no estacionamento. Até quando tudo veio à tona, o estacionamento do mercado Green Hollow nunca parecia o mesmo duas vezes. Talvez fosse o cheiro, uma mistura de asfalto quente com frutas descartadas, ou o modo como os carros chegavam e partiam como pensamentos interrompidos. Para Leora Vance, aquele lugar era mais do que um estacionamento. Era um intervalo da própria vida. Toda terça-feira, às 8h17 da manhã, ela deixava os filhos, Calum e Iris, na escola experimental de Oakridge. Calum carregava sempre um estojo de insetos mortos. Iris, um caderno cheio de desenhos de casas que nunca existiram. Leora os observava desaparecer pelo portão e, por um segundo, sentia algo próximo da culpa, mas não o suficiente para mudar de direção. Ela dirigia até o mercado. E então escolhia. Nunca era o mesmo tipo de homem. Esse era o ponto. Leora não se atraía por pessoas, se atraía pela aleatoriedade. Um entregador de gelo seco com mãos queimadas. Um violinista fracassado vendendo queijo importado. Um paramédico de folga com o uniforme parcialmente aberto. Um especialista em taxidermia que falava pouco demais. Ela não perguntava nomes. Não oferecia o seu. No banco traseiro, na lateral do prédio, entre a vaga C14 e C18, onde as câmeras não funcionavam há anos. Era rápido. Mecânico, mas estranhamente ritualístico. Como se cada encontro fosse uma pequena ruptura controlada na realidade. E depois, silêncio. Ela voltava para casa. Como se nada tivesse acontecido. O marido, Dorian Vance, não era um homem comum. Ele restaurava relógios antigos, não por hobby, mas como obsessão científica. Trabalhava com peças que ninguém mais tocava, artefatos que marcavam o tempo de formas irregulares, defeituosas, quase vivas. Havia um relógio específico, mantido em uma caixa de vidro no escritório. Um modelo suíço do século XIX que atrasava exatamente 11 segundos por dia, nunca mais, nunca menos. Dorian passava horas observando aquilo, anotando, estudando. Para ele, o tempo não era linear. Era falho. E falhas sempre deixavam rastros. A primeira suspeita não veio de comportamento. Veio do carro. Um padrão mínimo. O banco do passageiro ajustado 2 centímetros para trás, sempre nas terças-feiras. Não era suficiente para levantar acusações. Mas suficiente para alguém como Dorian começar a medir. Ele começou a registrar. Horários. Quilometragem. Temperatura do motor. Até o desgaste do tecido do banco traseiro. E então, encontrou o primeiro vestígio real. Um grão de areia azul. Não era comum na região. Após análise. Sim, ele analisou, descobriu que vinha de um material industrial usado em embalagens de transporte criogênico. Entrega de gelo seco. Dorian não confrontou. Ele nunca confrontava nada diretamente. Ele reconstruía. Durante 6 semanas, ele seguiu o padrão. Sem interferir. Observando. Catalogando. A cada terça-feira, um novo perfil. Um novo tipo de homem. Um novo fragmento daquilo que sua esposa estava fazendo, não como erro, mas como sistema. E foi isso que o incomodou. Não era traição. Era repetição. Na 7ª terça-feira, Dorian decidiu agir. Mas não como esperado. Ele não foi até o mercado. Ele não confrontou Leora. Ele fez algo mais cuidadoso. Mais preciso. Ele começou a escolher os homens antes dela. O primeiro foi Marcus Ali, o paramédico. Dorian entrou em contato sob o pretexto de restaurar um relógio herdado da família. Durante a conversa, casualmente mencionou Green Hollow, horários, rotina. Plantar ideias era mais eficaz do que criar armadilhas. Na terça seguinte, Marcus estava lá. E Leora também. Mas dessa vez, algo mudou. O encontro foi interrompido. Uma chamada de emergência falsa, cuidadosamente programada, puxou Marcus para longe antes que qualquer coisa acontecesse. Leora ficou sozinha no carro. Confusa. Incompleta. Na semana seguinte, foi o violinista. Dorian não impediu. Ele assistiu. De longe. E registrou. Ele não queria parar Leora. Ele queria desmontar o sistema. Então veio a terceira fase. Substituição. Na 10ª terça-feira, quando Leora saiu da escola e seguiu sua rota habitual, encontrou alguém diferente no estacionamento. Um homem encostado em um carro preto, olhando diretamente para ela. Ele não parecia perdido. Nem casual. Parecia esperando. Leora hesitou. Pela primeira vez. O nome dele era Ezra Klein. Ou pelo menos era isso que ele disse. Eles não foram para o banco traseiro. Foram para um motel a 2 quarteirões dali. Isso nunca havia acontecido antes. E foi exatamente isso que Dorian queria. Escalada.
Ezra não era aleatório. Era cálculo. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio, projetado. Ele não seduzia Liora. Ele a estudava. E lentamente, mudou o padrão dela. As terças deixaram de ser suficientes. Quintas começaram a surgir. Depois sábados. Liora achava que estava no controle, mas estava sendo reprogramada. E então, veio a queda. Em uma noite de domingo, Ezra simplesmente desapareceu. Sem mensagem. Sem rastro. Sem explicação. Liora tentou voltar ao padrão antigo, mas não conseguiu. Nada mais funcionava. O estacionamento perdeu o efeito. Os encontros aleatórios pareceram vazios. Sem sentido. Sem intensidade. Foi quando Dorian finalmente falou. Não houve gritos. Nem acusações. Apenas uma frase. Você não traiu por desejo. Traiu por estrutura. Ele mostrou tudo. Registros. Fotos. Padrões. Mapas. E então, o nome. Ezra Klein. Ele nunca existiu, disse Dorian. Liora não respondeu. Porque, no fundo, ela sabia. A vingança não foi expor. Nem destruir. Foi apagar. Dorian pediu o divórcio. Ficou com os filhos. E deixou Liora com algo muito pior do que culpa. Vazio. Sem o padrão. Sem o ritual. Sem o sistema. Ela não sabia mais quem era. Meses depois, ela voltou ao estacionamento. Ficou no carro, esperando sentir algo. Qualquer coisa. Nada aconteceu. E pela primeira vez em anos, Liora não teve ninguém para escolher. Nem sequer a si mesma. Depois do divórcio, o silêncio não veio como ausência. Veio como ruído. Liora começou a perceber pequenos sons em casa que antes não existiam, ou talvez sempre existissem, mas agora não havia nada para abafá-los. O clique da geladeira. O rangido do piso. O eco dos próprios passos. Mas o pior era outro som. O tempo. Sem Dorian, sem os relógios sendo desmontados e reconstruídos, o tempo voltou a ser linear. Crew. Sem falhas visíveis. Sem pausas calculadas. Ela odiava isso. Os filhos ficaram com ele. Não por disputa. Por escolha. Liora não lutou. E isso foi algo que, mais tarde, ela perceberia como a primeira peça real da vingança. Dorian nunca exigiu nada. Ele apenas deixou que ela escolhesse e observou. Callum começou a colecionar relógios quebrados. Iris parou de desenhar casas. Agora desenhava corredores. Sempre vazios. Dorian não falava mal de Liora. Nunca. Mas também nunca falava dela. Era como se ela tivesse sido movida para fora do sistema, não apagada, mas arquivada em algum lugar inacessível. Como uma engrenagem retirada de um mecanismo ainda funcionando. E isso corroía. Na terceira semana sozinha, Liora tentou repetir o ritual. Terça-feira. 8h17 sem filhos, mas o trajeto ainda estava gravado no corpo. Ela dirigiu até a escola. Parou. Ficou ali por 5 minutos. Sem motivo. Sem destino. Depois foi ao mercado. Green Hollow. Mesma vaga. C14. Esperou. Observou. Escolheu. Um homem de camisa vermelha, falando ao telefone. Ela saiu do carro. Caminhou até ele. Sorriu. Nada aconteceu. Não porque ele recusou, mas porque ela não conseguiu continuar. As palavras não vinham. O gesto não se completava. Era como tentar repetir um sonho acordada. Ela voltou para o carro. Santu. E percebeu algo terrível. Não era desejo. Nunca tinha sido. Era estrutura. E sem estrutura, ela não funcionava. Ela tentou encontrá-lo. Ezra, mesmo sabendo, ou suspeitando, que ele não existia. Pesquisou o nome. Nada. Voltou ao motel. Ninguém lembrava. As câmeras não funcionavam. Pagamentos em dinheiro. Sem registros. Era como se ele tivesse sido projetado para desaparecer. E foi nesse ponto que a suspeita virou certeza. Dorian não apenas sabia. Ele tinha construído aquilo. Ezra não era um homem. Era uma ferramenta. E o pior não era isso. O pior era que tinha funcionado. Capítulo V. A visita ela foi até a casa antiga. Não para confrontar. Mas porque não havia mais para onde ir, Dorian abriu a porta como se estivesse esperando. Sem surpresa. Sem tensão. Você demorou, disse ele. A casa estava diferente. Mais organizada. Mais silenciosa. Os relógios, todos funcionando perfeitamente. Sem falhas. Sem atrasos. Você consertou tudo, disse Liora. Não, respondeu ele. Eu removi o que não podia ser consertado. Ela entendeu. Mas fingiu não entender. Ezra,
Foi você. Dorian não respondeu imediatamente. Caminhou até o relógio suíço. Aquele dos 11 segundos. Ele parou. Você sabe qual é o problema de um erro constante? Ele perguntou. Silêncio. Ele deixa de ser erro. Vira padrão. Ele olhou para ela. Direto. E padrões podem ser usados. Você queria emoção, disse Dorian. Mas não era isso. Você queria repetição com variação controlada. Um sistema fechado. Liora sentiu algo estranho. Não culpa. Não vergonha. Reconhecimento. Eu só terminei o que você começou, continuou ele. Dei consistência. Intensifiquei. Acelerei. Você me manipulou. Não. Ele inclinou levemente a cabeça. Eu revelei você. Silêncio. E depois removi o sistema. Agora ela entendeu completamente. A vingança não era sobre pegar no flagra, nem sobre punição direta. Era sobre dependência. E retirada. Dorian transformou o comportamento dela em algo essencial. E depois tirou. Por quê? Ela perguntou. Ele demorou. Mas respondeu. Porque destruir alguém é fácil. Pausa. Difícil é deixar a pessoa funcionando sem saber como. Liora começou a tentar recriar Ezra. Não conscientemente, mas em cada homem que encontrava. None era sufficient. Muito previsíveis. Muito reais. Muito humanos. Ezra era perfeito porque não existia. E agora, tudo parecia defeituoso. Ela tentou terapia. 2 sessões. Saiu no meio da terceira. Não porque não ajudava, mas porque ajudava da maneira errada. Organizar sentimentos não resolvia a ausência de estrutura. Ela precisava de algo mais bruto, mais específico. Mas isso não existia fora do que Dorian havia criado. Meses depois, inverno. O estacionamento estava quase vazio. Liora voltou. Sem motivo claro. Sentou no carro. Esperou. Um homem passou. Depois outro. Depois nenhum. O tempo passou. Normal. Linear. Cru. Ela fechou os olhos. Tentou lembrar. Sensações. Padrões. Ritmo. Nada encaixava. Então algo aconteceu. Não fora. Dentro. Ela percebeu que não sentia falta dos homens. Nem dos encontros. Sentia falta de ser parte de algo. Mesmo que fosse um sistema defeituoso. Ela abriu os olhos. E, pela primeira vez, viu o estacionamento como ele realmente era. Só um espaço vazio entre 2 lugares. Sem significado. Sem ritual. Ela ligou o carro. Mas não saiu. Porque agora havia uma pergunta que nunca tinha surgido antes. Sem o padrão. Quem ela era? E pela primeira vez, a resposta não veio. E não viria. Porque essa era a última peça da vingança de Dorian Vance. Não deixar um fim. Mas um espaço em aberto. Um erro. Sem correção possível. Callum Vance não acreditava em coincidências. Aos 9 anos, ele já desmontava objetos não para entender como funcionavam, mas para descobrir onde falhavam. Havia algo reconfortante em encontrar defeitos, como se o mundo fosse mais honesto quando quebrado. Na mesa do quarto, alinhados com precisão quase clínica, estavam 23 relógios. Nenhum funcionava corretamente. E era exatamente por isso que ele os mantinha. Iris, por outro lado, não quebrava nada. Ela construía. Mas nunca terminava. Seus cadernos estavam cheios de corredores que levavam a portas, e portas que levavam a outros corredores. Nenhuma saída. Nenhum exterior. Dorian observava os 2 com atenção silenciosa. Não interferia. Mas ajustava. Pequenas coisas. Detalhes. Como sempre. Eles não são você, disse uma colega de trabalho certa vez, ao ver fotos das crianças. Dorian respondeu sem hesitar. Não ainda. Dorian não ensinava diretamente. Ele criava ambientes. Para Callum, deixava ferramentas acessíveis, mas nunca completas. Sempre faltava algo. Um parafuso. Uma peça. Um detalhe mínimo que impedia a conclusão perfeita. Callum aprendeu, sem perceber, que perfeição era inalcançável. Mas a busca, obrigatória. Para Iris, Dorian fazia o oposto. Dava a ela tudo. Papéis infinitos. Canetas. Espaço. Mas introduzia pequenas inconsistências. Portas que não levavam a lugar nenhum, plantas de casas impossíveis. Ela começou a entender algo cedo. Nem tudo que parece estrutura, sustenta. Ele não moldava os filhos. Ele calibrava percepções. Liora não planejava vê-los. Mas acabou indo. Era uma tarde fria. O tipo de frio que não machuca a pele. Apenas esvazia o ar,
ela ficou parada do outro lado da rua por quase 20 minutos antes de atravessar. Dorian abriu a porta novamente. Sem surpresa. Eles estão no fundo, disse ele. Sem perguntas. Sem julgamento. Calum não correu até ela. Apenas olhou. Avaliando. Como se estivesse diante de um objeto novo, tentando entender sua função. Iris demorou mais. Mas se aproximou. Devagar. Você saiu do desenho, disse ela. Liora não entendeu. Agora você está aqui, continuou Iris. Mas não sei onde te colocar. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação. Liora tentou falar. Explicar. Mas percebeu rapidamente que não havia linguagem para aquilo. Como se explica a ausência? Como se descreve algo que não aconteceu, mas deixou marca? Calum quebrou o silêncio. Você ainda vai ao estacionamento? Direto. Preciso. Liora não respondeu. Pai disse que padrões não somem, continuou ele. Eles só mudam de lugar. Dorian observava de longe. Sem intervir. Liora percebeu então algo inquietante. Ele não precisava mais fazer nada. A vingança tinha ultrapassado ele. Naquela noite, Liora não voltou para casa. Dirigiu sem destino. Sem rota. Sem padrão. E pela primeira vez, isso não gerou ansiedade. Gerou algo novo. Desconhecido. Incerteza. Ela parou em um posto de gasolina no meio da estrada. Entrou. Compre café. Santiu. Observou as pessoas. Não como antes. Não como escolhas. Mas como possibilidades. E isso era diferente. Pela primeira vez, não havia sistema. Nem repetição. Nem estrutura imposta. Era desconfortável. Mas real. Dias depois, Calum encontrou um relógio diferente no escritório do pai. Funcionando perfeitamente. Sem atraso. Sem falha. Sem erro. Ele levou para o quarto. Observou por horas. E então, fez algo inesperado. Não tentou consertar. Tentou quebrar. Mas não conseguiu. Aquilo o incomodou profundamente. Ele levou até Dorian. Esse não tem defeito, disse. Dorian pegou o relógio. Giro lentamente. Todo o sistema tem, respondeu. Então onde está? Pausa. Às vezes, disse Dorian, o defeito não está no objeto. Ele devolveu o relógio. Está em quem observa. Meses se passaram. Liora não voltou ao estacionamento. Não por força, mas porque não fazia mais sentido. Ela começou a trabalhar em algo em comum, mapeamento de comportamento em ambientes urbanos. Não como estudo clínico, mas como observação crua. Ela caminhava pela cidade registrando padrões invisíveis, trajetórias repetidas, decisões automáticas, rotinas inconscientes. Era diferente. Ela não estava mais presa a um sistema. Estava vendo sistemas. E talvez, começando a escolher. Em uma tarde comum, meses depois, Liora encontrou Dorian novamente. Não por acaso. Mas também não por plano. Eles se sentaram em um banco de praça. Sem tensão. Sem proximidade. Funcionou, disse ela. Dorian não perguntou o quê. Eu parei. Ele assentiu. Não porque você quis, disse ele. Liora sorriu levemente. Não. Pausa. Mas eu continuo. Dorian olhou para ela. Pela primeira vez, com algo diferente. Não orgulho, mas reconhecimento. E talvez esse fosse o único ponto fora do plano. A única variável que ele não controlou. Ela não voltou ao que era. Mas também não ficou quebrada. Ela mudou de sistema. E isso, nem Dorian tinha previsto completamente. Anos depois, Calum parou de colecionar relógios. Começou a construí-los. Mas sempre deixava uma falha. Intentional. Iris, finalmente, desenhou uma casa com saída. Mas manteve um corredor sem fim. Só por garantia. Porque algumas estruturas não devem ser completamente resolvidas. E talvez essa fosse a única herança real. Não o padrão, mas a consciência dele. E isso muda tudo.